Os- Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade. Aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Eu quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil e de todo o mundo. Para mim é um enorme prazer poder falar para todos vocês. Muita gratidão por ter sempre vocês aqui comigo, com a gente, com este grupo de seres cósmicos que trabalham em prol do despertar de consciência cósmica. Eu quero agradecer do fundo da minha alma a todos os meus amigos que me ajudam. Ajudam Marcelo Marins, ajudam a família Marins, consequentemente, ajudam a este trabalho. Muito, mais muito. Obrigado pela ajuda de vocês. Mais um pouquinho d'água, por favor. Muito obrigado pela ajuda de vocês, pela generosidade de vocês. Eu não tenho palavras para agradecer. Que o cosmos e o universo abençoe e retribua a sua vida com muita paz e luz e sabedoria. E a todos os meus amigos que me assistem, independente do dia, da hora e do lugar, sacrificam o tempo de vocês, que eu sei que não é fácil, mas estão sempre aí procurando nos assistir, questionando, procurando buscar respostas para os seus dilemas, sempre nos nossos vídeos. A você, meu amigo, a você, minha amiga, um muito obrigado. Que o universo te abençoe, abençoe sua casa. Eu só tenho a agradecer pela honra de ter a sua atenção. Eu fiquei um pouco ausente, mas não tão assim ausente, pois estamos em campanha de meditação. Vou tomar uma água aqui. Estamos em campanha de meditação. Eu disse que ia ser quase um mês. Estamos aí um pouquinho à frente da metade. Eu fico triste quando eu vejo pessoas se conclamando draconianos, reptilianos, quando os pobres coitados não sabem o que são esses seres. Fico vendo muitas pessoas complexo de feiura, complexo de inferioridade, complexo de tudo quanto é tipo de complexo que o ser humano possa ter. Complexo de pobreza, complexo físico, complexo de todas as coisas que vocês possam imaginar. Pessoas que não têm uma autoaceitação. Pessoas essas que são dignas de pena, pois elas mesmas, digamos, ali dentro de si mesma, elas tentam mostrar ou aparecer ser algo que não são. Tentam imitar os outros, até mesmo o Marcelão, com seus trejeitos ou com o seu jeito. E muitas pessoas acham que a expressar agressividade, a expressar talvez algo que chame a atenção das outras pessoas para que esta pessoa sinta-se menos inferior do que ela já se sente. Fico incrédulo, pois quem trouxe o draconianismo fui eu. Se existe o draconianismo, esse fui eu, Marcelo Marins, através dos chamados a despertar
que antes do Marcelo Marins não se falavam ou mencionavam os Dracos. Não, tudo era reptiliano, lembram? E era tudo do mal. Era tudo capetoso. Era tudo para fazer o mal e a destruição. E tínhamos a falange dos bons, né? Os loirinhos dos olhos azuis, branquinhos, pleiadianos, os ETs azulzinhos. E eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas que eu vejo que se conclamam draconianas não entenderam nada até hoje o que é o draconianismo, o que são seres dracos que eu trouxe e não existia antes de mim. Vejo muitas pessoas se conclamarem dracos, draconianos, e eu vejo não passam de um bando de retardados, débeis mentais, sem qualquer tipo de amor, pessoas que realmente vocês veem que não tem espiritualidade alguma, não tem conexão com nada, são apenas palhaços falantes que querem chamar atenção para se sentirem menos insignificantes do que já o são. Esses são dignos de pena. Mas esse trabalho é um trabalho que nós trouxemos, os dracos, os draconianos, em 2016, no canal Chamados a Despertar. Bom, eu tenho trazido para vocês, tenho trabalhado muitas informações para que vocês possam questionar esta realidade. Mediante que eu percebo como as pessoas não entenderam aquela frase quando o Marcelo Marins diz: você sabe exatamente quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Ou você é apenas um palhaço ou uma palhaça que se diz eu sou porque eu quero, me identifico com draconianos, reptilianos, felinos. Eu acho, mas eu sou um lixo. Porque tudo que é vicissitude materialista, tridimensional eu faço. Como carne, sou pornógrafo, fumo, uso drogas, bebo e sou draconiano. Você é um lixo, você não é nada. Você não é nada além de um palhaço, uma palhaça. Essa é a realidade. O espiritual não é essa palhaçada que vocês imaginam. O espiritual não é o que vocês pensam. Não mesmo. Vocês vivem muito no conto de fadas. Lógico, com tantos canais, páginas, sites de pessoas loucas falando cada coisa que bem entende, simplesmente pelo fato de se achar isso ou aquilo, induz um bando de gente predisposta a serem loucos, a se tornarem loucos como esses dementes mentais. E aí eu não presto, eu sou vagabundo, eu sou um 71, sou estelionatário, mas na realidade vocês veem aonde o espiritual fala ou não fala. E eu faço sempre aquela pergunta: da onde você veio? Não, você não sabe. Não sabe mesmo. O que você é? Você também não sabe. Muito menos se você for totalmente tridimensional. Aí que você nunca, jamais saberá. Não adianta pedir papai do céu ou o que vocês quiserem. Vocês para eles não são nada, enquanto na forma tridimensional 3D. Os humanos tridimensionais não têm importância e valor algum ao espiritual. Por isso vocês são personagens. Vocês nascem, não sabem de onde vocês vêm e vocês não sabem para onde vocês vão. Marionetes,
cegas, tateando em um quarto escuro. Esse trabalho que eu tento fazer com muita, digamos, força de vontade, é porque ainda existe esperança nos seres cósmicos, que estão além, aí dentro de vocês. Eu falo isso para um montante de milhares e milhares e milhares de pessoas que estão aqui e muitos milhares que virão após esse vídeo ser feito. No decorrer do tempo. Será que você realmente assiste os meus vídeos? Será que você realmente questiona? Ou você é aquela pessoa simplesmente que se enfeita e diz: eu sou draconiano, eu sou reptiliano. E olha para você, você não passa de um 0 ou 0 à esquerda. O espiritual, meus amigos, está do outro lado. Eu tenho 43 anos de idade e eu disse para vocês no começo do ano passado, não, deste ano. No começo deste ano, quando o meu tio morreu, eu disse para vocês, olha, minha ligação nessa vida era espiritualmente energética com minha mãe, que já se foi em 2018, e restava a ligação energética com meu tio. Pois eu, minha mãe e meu tio temos ligações do outro lado. Não ligações de personagens tridimensionais. Eu disse isso para vocês, e se vocês assistiram aos meus vídeos, vocês vão se lembrar disso no começo deste ano. Meu tio morreu no dia 12 de janeiro deste ano de Covid. E eu disse para vocês, olha, meus amigos, eu sempre soube que quando meu tio partisse, estaria muito próximo deles tentarem me levar, não sei como, mas eles tentariam me levar embora. E uma das coisas que eu disse no começo do ano para vocês também, eu disse, tá em vídeo, eu disse, olha, eu tenho 43 anos e na somatória, na numerologia espiritual, eu estou na casa 7. Por isso vocês perceberam que este ano os vídeos estão para arrebentar, para arregaçar mesmo, de fortes. Eu disse, eu estou na casa 7, meus amigos. E essa casa é uma casa que eu suspeito que eles vão tentar me levar embora de qualquer maneira. Eu falei isso para vocês, e eu falei, está em vídeo. Eu disse, olha, eu estou na casa 7, e essa casa é extremamente propícia para eles me desencarnarem. E foi se passando-se o ano, e eu fazendo o trabalho extremamente espiritual, utilizando os cristais, ensinando vocês o espiritual. Coisa que muitas pessoas espiritualistas não entendem nada sobre essas coisas. Os religiosos, as religiões entendem até mais sobre certas coisas espirituais que esse bando de alucinados, né, de ufologia esotérica, espiritualistas, essa caganeira toda. Eu disse para vocês em vídeo, eu disse, olha, eu desconfio que esse ano, por alguma coisa, algum motivo, pela casa 7, eu tenho 43 anos, 4 mais 3, 7, eles vão tentar me tirar justamente antes de ter a mudança numerológica, energética. Porque se eu completar 44, passa para casa 8. Para eles isso não é interessante me tirar nessas casas de energia. Tudo é energia. Escutem, tudo é energia. O ano passado, eu tive a Covid. E foi uma coisa muito assintomática. Muito parecido com o que foi com os meus filhos. Muito parecido com o que foi com os meus filhos. Tive canseira, tive cansaço, quase nenhuma febre, mas foi algo que durou 4 dias e pronto, e acabou. Mas eu tinha receio que alguma coisa poderia acontecer ainda este ano, mediante que estamos agora
no mês de agosto. Mês que vem agora eu completo 44 anos de idade. Então mudaria da casa de numerologia, de energia, de 7 para 8. E para eles não é interessante me tirarem dessa casa. Eu, mês passado, recebi uma visita de grupos de seres que disseram: olha, esse mês agora, o mês de agosto, é um dos um dos piores meses que vocês possam imaginar de densidade. O plano astral está tendo reformulações, meus amigos. O plano astral está tendo reformulações que vocês não imaginam a grandiosidade de coisas que estão sendo preparadas no plano astral. E no mês passado me disseram: olha, eu recebi a incumbência ou a ordem para abrir uma campanha de meditação, mais diferente do que foi feita da outra vez, que da outra vez eu lançava uma por dia, tínhamos apenas 9 meditações. Mas dessa vez tinha que ser mais elaborado, mais trabalhado, com mais tempo, tipo pelo menos 48 horas, para dar tempo para os amigos ou as pessoas que realmente sentem conexão cósmica poderem fazer. Uma coisa mais calma, branda e mais elaborada, de tempo, mediante que temos aí a meditação da Lagoa Prateada, temos aí a consagração do cristal cósmico, temos aí, né, a trindade dos cristais, nós temos aí também a consagração da água, que é o cristal líquido, que eu já expliquei para vocês como funciona isso, né, no cosmos afora. Então temos muitas outras meditações e procedimentos, e isso não deve ser feito um dia atrás do outro, até 48 horas, isso foi um tempo que ainda é pouco, devia ser tipo umas 2 por semana. Mas recebi ali a ordem para fazer. E eu disse para vocês: olha, eu recebi porque eu não imaginava o que estava sendo preparado para mim. O que iria acontecer comigo, fica até o final desse vídeo. Esse vídeo é muito forte. E já deixa seu joinha, por favor. Não se esqueça de ajudar os vídeos, canais. Deixa seu joinha. Eu já vinha tendo pressentimentos energéticos de junho para cá. Muitas coisas vinham acontecendo. Então, quando eles me disseram: vamos abrir a campanha de meditação, eu abri. Mas eu não imaginava que isso era justamente para algo que iria acontecer comigo. Eu disse para vocês, eu já disse para vocês, que a pandemia, quem criou o vírus foi os Estados Unidos. Não foi a China. Os Estados Unidos é associado, coligado com a China. E isso veio lá, supostamente, você cria... É mais ou menos o que eu disse para vocês sobre a série, né? Eu expliquei aonde está o planetoide dos Dracos reptilianos, de Orion, Jeová, ele está abaixo da Terra. Só que, né, nas religiões dizem que Deus está no céu, você busca Deus acima, quando debaixo da terra dizem-se estar o quê? Estar o diabo, para que você nunca tenha curiosidade para saber de fato aonde está, digamos, né, Jeová, os draconianos. Então eles estão abaixo, então você deduz, por abaixo é o diabo, então nunca que eles vão estar abaixo, nós eles vão estar acima. Então sempre despistando, fazendo você buscar pela direção contrária. E a mesma coisa que aconteceu com esse vírus, no caso, né? Apareceu na China para não mostrar o verdadeiro criador, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem criou, mas, digamos, apareceu lá na China, tudo coligado, coligação, justamente para despistar o verdadeiro criador dele. Só que, vejam só, vocês sabem que todos os governos mundiais, eles são regidos por um mesmo governo. Esse mesmo governo presta contas a um sistema alienígena. Eu disse para vocês, juntando todos os vídeos que eu fiz até hoje, que a pandemia ela é um ajuste espiritual e um ajuste biológico. Temos 2 tipos de ajustes sendo feito.
espiritual e biológico. Isso é algo que já está sendo feito, tá? Desde 2020. Se você já assistiu os meus vídeos desde 2020, você vai entender muita coisa que eu estou falando. Pois bem, aconteceu que eu fui infectado pelo vírus do coronavírus. Ao contrário de outra vez, no ano passado, que foi alguma coisa assintomática, eu fui arrebentado por um propósito. Existe uma configuração da humanidade para uma nova humanidade, uma nova terra, um novo sistema. Aqui ainda, não aquele dos reptilianos primitivos. Calma, lá está sendo feito e trabalhado, mas aqui existe ainda um tempo. O tempo astral é diferente do tempo tridimensional. Então, o que nós parece ser uma eternidade, para eles é algo ajustado lá, algo muito rápido, muito, digamos, de acontecimento rápido. Para eles, digamos, é algo, perdão, é algo curto, tipo, para eles é uma eternidade, para nós é algo que a gente resolve. É como mais ou menos aquele dilema: 1000 anos aqui seria um ano para o outro lado. Mas isso é um exemplo, não se aplica necessariamente a isso. E eu fui contaminado. Só que aí é que tá. Eu fui contaminado para ser retirado daqui. Não era para mim estar aqui mais. Algumas pessoas, eu fico incrédulo com a burrice, com a jumentice de certas pessoas, e são pessoas tem pessoas que dizem que são felinos, arcturianos, draconianos, reptilianos, mas são tão acéfalos, tão burros, que misericórdia. É vergonhoso uma pessoa se denominar assim por um, digamos, complexo de inferioridade. Vocês sabem, eu recebi umas perguntas no e-mail de relato, algumas pessoas dizendo: pô, Marcelão, mas olha só essa, Fabiana, segura essa. Me perguntaram por que eu peguei o Covid e nós, se os cristais não impediam. Oh, meu pai, oh my God. My grabber sons. Meu pai do céu. Difícil, hein? Não, e tem gente que se conclama até draconianos. É sério, não, eu sei que você tá calmo, peraí, bebe uma água aí, sei que tá morrendo da risada, peraí. Toma um gole aí, vai, aí, bebe um golinho d'água aí, aguinha de gosto, até vou tomar um também. É verdade. Para vocês verem o nível aí da ufologia, o nível dos contatados e das pessoas que conhecem suas supostas e pseudos origens cósmicas. Gente, tem muito retardado, tem muito débil mental na internet. É só você bater o olho e você, na hora, você pega caracterizado e fala: poxa, realmente é o que o Marcelão diz. As pessoas se entregam como elas realmente são. Os cristais, eles trabalham com frequência energética. Já expliquei isso várias vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, quando pessoas, amigos nossos, pegaram Covid, eu tive que explicar que cristal não vai repelir Covid nenhum. Tanto que nos procedimentos de cirurgias pelos cristais eu disse: ó, não vem pedir cura de Covid não, porque Covid não é uma doença. Eu disse isso para vocês. Lá quando eu fiz o procedimento das cirurgias com os cristais, recebi inúmeros pedidos de pessoas pedindo para curar Covid. Eu disse: ó, isso vocês não peçam, porque Covid não é doença, enfermidade para cristal. Covid é algo espiritual muito maior. Vocês, na terceira dimensão, vocês vão entender que existe o vírus, mas ele tem a sua ligação no plano astral, em primeiro lugar. É uma seleção, pessoal.
é uma retirada, é um reajuste biológico. O vírus em si é um reajuste biológico que está acontecendo na humanidade. Não é só a ferramenta V que reajusta. O vírus por si só reajusta a humanidade biologicamente, porque ele muda o seu corpo inteiro. E não é a tempestade inflamatória, como dizem, que assim se entende. É uma transmutação genética para um novo corpo humano que, com o passar do tempo e com, digamos, com um tempo, digamos, contínuo, o humano se transmutará. Ele se transmutará biologicamente, mentalmente e consciencialmente. Isso é um dos períodos finais para dissolver e acabar com este mundo que está no final. Só que algumas pessoas já estão indo embora, estão sendo retiradas e havia sido, digamos, já combinado para me retirar. O vírus me pegou e eu prontamente caí de cama. Eu fiz até um vídeo dizendo para as pessoas, olha, estamos com sintomas de gripe. Naquele mesmo dia à noite, eu caí de cama. Eu não conseguia respirar mais. Eu não conseguia ficar de pé mais. Para tomar banho, eu precisava de tomar banho sentado num banco. E quem me dava banho era a Fabiana. Para cuidar de mim, ela o tempo todo. Eu já não conseguia mais fazer mais nada, tendo sido levado pela Fabiana e os meus filhos para o hospital por 2 vezes. Os médicos, tipo, né, queriam até me internar para entubar, mas na realidade eu precisava de uma negociação astral, porque eu sabia que a intubação, se assim acontecesse, era justamente para já desligar o meu corpo, para que eu viesse a morrer. E eu lutando, e eu lutei muito. Eu vou contar algumas experiências espirituais do que aconteceu comigo. Eu digo para vocês, foi uma batalha espiritual. Quando eu estava, porque você não dorme, você vive um tormento, você vive um martírio espiritual. Assim eu estava vivendo, porque eu abri um processo de negociação. Eu recebi a visita de alguns draconianos que me disseram: você já pode ir embora. Acabou a sua missão, o seu tempo de vida. Pelo que você nasceu, se cumpriu, e pela casa 7 você se retira. Você se retira e está livre para ir embora. Eu pedi para eles, numa noite, que me dessem mais um dia lúcido, para que eu pudesse conversar com a Fabiana e os meus filhos. Eu conversei com a Fabiana e eu disse, olha, está tendo uma negociação para ver se eu fico ou se eu vou. Se eu for, acabou por aqui. Você segue sua vida, cuida dos filhos. Eu sei que você vai ser muito abençoada e ajudada pelos nossos amigos. E eu tenho que partir. E Fabiana, mas como que eu vou fazer? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso que você ajude os meninos espiritualmente na criação. Eu preciso de que você me ajuda. Você não pode partir. Você também tem um trabalho muito grande.
Você tem um trabalho com milhares de pessoas, agora que essas pessoas estão começando a querer entender o que é o plano astral, o que é o cosmos. Você sabe que aqui é um mundo de loucos. As pessoas que falam do cosmos, que falam do astral, essas pessoas nunca viram nem nada na vida delas, espiritualmente dizendo. Se você partir agora, o que vai ser de todos nós? Você precisa estar aqui. Você precisa, de qualquer maneira, um dia você vai embora. Você nunca pertenceu a isso daqui, você nunca foi disso daqui mesmo. Nada te prende aqui, mas a gente precisa de você. Eu preciso de você como meu companheiro. Eu preciso de você como pai dos meus filhos. O trabalho precisa de você como um orientador a milhares de seres cósmicos que agora essas pessoas estão começando a entender o que é o universo, o cosmos. Tem tanta loucura na internet, tem tanta coisa bizarra. As pessoas não estão prontas para ir embora. E ela disse: você precisa ficar. Negocia com eles. E meus amigos, vocês não têm noção. Tudo que eu já passei para vocês sobre os cristais eu estava fazendo. Eu estava praticamente quase que matando os cristais, absorvendo a selenita, a obsidiana, para poder. Foi mais assim, uma luta espiritual. Por eles já me desligavam, mas eu lutava com os cristais para me manter. Eu reformulei, digamos, geometricamente os cristais para me compensar energia para não desencarnar. Era para me ter morrido. Por eles, eu teria desencarnado, tipo, com 8 dias, com o vírus. Mas os cristais me davam ainda força vital. Eu estava pendurado aqui tridimensionalmente pelos cristais. Porque pelos seres astrais, meu corpo físico não recebia mais força vital de permanência na terceira dimensão. Vocês não têm noção. Eu praticamente drenei todos os cristais. Os cristais estavam trabalhando de forma exaustiva, porque eu puxava como recurso deles, porque tem o cristal, temos lá, né, o nosso cristal, a pedra cósmica, do nosso cristal cósmico. Tem tudo isso que eu ensinei vocês, tudo isso que eu dei para vocês, eu fiz o uso disso ao nível máximo do extremo. E eu explorei energeticamente todas as minhas possibilidades para ter tempo de permanência aqui. Porque, como eu sempre digo, para eles, para você ir embora, para eles tanto faz o seu personagem. Para eles, tanto faz o seu personagem. Para eles desligarem, mas quem vai ficar para trás? Para eles não importa. O que importa é o que acontece no astral. Tridimensionalmente, para eles, não tem importância. Isso aqui é insignificante para o plano astral. Então, eu utilizei tudo o que eu passei, eu drenei esses cristais para ter tempo. Só que os cristais não conseguem dar a energia que o plano astral dá. E eu estava em flagelo, destruído, literalmente. Tem gravações de eu, quando eu conseguia, por exaustão, digamos, dormir, o meu pulmão ele parecia tudo que vocês pudessem imaginar, mais ou menos um pulmão, quando eu respirava. Febres atrás de febres, totalmente desconexo, eu não levantava mais, não tinha forças para levantar da cama. Não tinha. Fabiana tinha que trazer uma vasilha para me sentado na cama, uma vasilha tipo um pinico para me urinar. O pouco que tinha, minha urina saía vermelhinha, igual essa camisa. Eu não comia. Meu corpo não aceitava comer.
Eu estava extremamente, digamos, partindo. Os cristais, eu direcionei eles para que eles pudessem sozinhos, automaticamente, me dar energia, ou seja, eu drenava eles automaticamente, deitado na cama. Numa das noites, eu projetei, saí do meu corpo. Quando eu projetei, eu vi dois imensos draconianos negros no quarto, de uma forma adaptada ao quarto astral, que é até maior. Eles disseram: venham com a gente, venha. Eu fui com eles, passando pelo imenso portal, aonde eu apareci numa imensa plataforma de vidro, no espaço. E lá tinha uma grande, gigantesca nave, muito grande. Nave essa, como um cristal de quartzo transparente, e incontáveis draconianos com suas espadas nas costas, subindo em direção à nave. E eles disseram: pode subir, mesmo nesta forma, pode subir, que eu estava na forma de Marcelo. Eles disseram: suba, vamos embora. Nossos irmãos estão indo embora. Ficará um pouco, mas a grande maioria parte em retirada. E eu olhei para aqueles draconianos e eu disse: eu ainda não posso ir embora. Eu preciso da resposta se eu posso continuar. Eles disseram: não seja tolo, Marcelo. Todos querem ir embora deste mundo. Todos querem partir deste mundo. Agora chegou a hora. Não existe draconiano. E eu disse: eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E eles disseram: nós estamos aqui ainda, embarcando. Volte e decida-se. Foi quando eu voltei para o meu corpo extremamente danoso. Eu sabia que eu não podia ser entubado. Então eu fazia de tudo que vocês pudessem imaginar, utilizando as pedras e cristais para não chegar a esse extremo. Porque se eu fosse entubado, eu não teria poder mais sobre a situação. Eu me tornaria um refém, propriamente dito. E aí estaria sobre a decisão e a vontade de outros. Foi-se passando-se os dias torturosos. E eu havia pedido encarecidamente que pudesse ser poupado, que pudesse atender o pedido da Fabiana, para que eu pudesse estar aqui mais tempo. Porque na realidade eu sempre soube que eu vou embora, de qualquer maneira eu vou embora. Mas aqueles que eu aprendi a amar, aqueles que eu aprendi a sentir carinho, a admirar e a confiar e acreditar que esses poderão um dia, assim como eu vou embora, eles também podem ir embora junto comigo, quem sabe um dia. Eu recorri aos arcanjos e pedi para que eu pudesse ter mais um tempo aqui, que eu pudesse ter mais oportunidade de trabalhar, de estar aqui, mediante que o mundo agora passará por uma grande mudança. Eu disse para vocês no começo deste ano, e há pouco tempo atrás eu disse: meus amigos,
As coisas vão se resolver da metade do ano para frente. Algumas coisas vão acontecer que eu não posso dizer para vocês, mas o que eu posso dizer é que coisas grandiosas vão acontecer, meus amigos, neste mundo da metade deste ano para frente. Eu disse isso, está gravado em vídeos, meus amigos. Então, foi quando eu pedi e passando muito mal. E os cristais, eu percebendo que os cristais já não teriam muita condição ou força ou energia para me ajudar a manter-me teimosamente aqui. Teve a parte tridimensional do Marcelo e tem a parte espiritual. Porque para vocês entenderem, o que entendemos como supostamente mundo ou realidade, está para passar por um processo de transmutação de realidade. E todo mundo que não tem como se adaptar a isso está sendo retirado. As mortes pelo vírus é justamente a retirada de pessoas, espíritos ou seres que não têm condição de habitar um novo mundo ou de habitar a nova realidade sutil, essa no início, que as pessoas nem perceberão, mas que a longo prazo, digamos, dentro de tempo tridimensional, isso será extremamente notado pela mudança radical das coisas que ocorrerão. E aí eu sabia que eles estavam mexendo, desligando, apagando o meu corpo, porque eu já não pertencia mais ou estava classificado para estar na nova realidade. É isso que está acontecendo. É isso, gerações estão sendo retiradas. O humano, ele vê pelo lado tridimensional, pelo lado físico 3D, mas o lado espiritual, que eu digo para vocês, sempre disse, tudo é espiritual, tudo que temos aqui é espiritual, aqui nada é real, aqui é a fantasia. Então, eles estão trabalhando para isso. As pessoas estão sendo mudadas, alguns de uma forma mais sutil e de mais vezes, e outras de uma forma mais agressiva e brusca. E outros estão sendo retirados, porque não pertencem mais. Esses retirados, muitos estão indo para aquele mundo da Terra original com os reptilianos primitivos. Seres cósmicos estão embarcando e indo embora. Para vocês terem uma ideia, Sirius está trabalhando na retirada de suas essências. Para vocês terem uma ideia, estão inculcados com um número de baleias que estão aparecendo mortas nesse período de ano. Está incomum. E até no Brasil temos ocorrências disso. Sirius está retirando em massa mais uma parcela dos seus aqui. Até vai vir a série Sirius, que eu disse para vocês. A constelação de Sirius está retirando os seus aqui. Orion está retirando. Está levando embora. Só que o tempo aqui, que você pode medir aí, talvez décadas, para eles é tipo 2, 3 dias. Então, foi quando eu recebi a resposta. Por 2 dias eu disse para a família, olha, estou negociando. Eles vão ver se eu posso continuar aqui. Mês que vem, eu entro na casa 8. Para eles não é adequado me retirar. Por isso, eu desconfiava que algo iria acontecer. Justamente porque era propício. Sabia que a ida da minha mãe, a ida do meu tio, eu sabia que a minha ida estava muito próxima, mas eu sabia que estava mais próximo ainda, eu estava meio encucado, porque logo no mês que vem eu completo 44 anos, então muda digamos, a sequência, a carga energética de 7 para 8. 7 para 8.
E aí fica difícil, acreditem, para eles. Não é algo bom. Pois bem, recebi a resposta. Recebi a resposta de que eu poderia continuar. Sim, posso continuar, mas eu recebi um punhado de instruções e um punhado de regras. Não que vai interferir no meu trabalho, vai interferir na vida do Marcelo Marins, do personagem o Marcelo Marins. Eles me instituíram muitas regras, me fizeram rever, desde que eu comecei o trabalho, algumas condutas minhas, mas não do trabalho, mas do Marcelo, na vida pessoal que vocês não conhecem, do Marcelo Marins. Houve-se uma negociação, uma autorização para minha continuidade aqui, para seguir fazendo este trabalho, que é um trabalho a longo prazo, é um trabalho de décadas e anos. Meu corpo, sim, sofreu os reajustes de estar ajustando para na continuidade deste novo mundo. Uma coisa muito interessante que aconteceu após todos os pré-acordos que foram feitos, novos acordos, e isso nós chamamos de remanejamento de cláusulas contratuais de vida. Então, o meu contrato teve cláusulas refeitas e modificadas para continuar fazendo o trabalho de despertar de consciência cósmica. Uma coisa muito interessante. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Esse acordo foi feito no sábado à noite. Sábado à noite. Eu estava totalmente de cama, totalmente acamado, sem qualquer tipo de, digamos, de condição de até mesmo comer, beber água. Eu estava, digamos, morrendo mesmo. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Eles me disseram: você vai numa grande reunião astral. Você vai participar de uma grande reunião astral. E essa grande reunião astral você vai entender algumas coisas que posteriormente você irá ver. Assim que você der a recuperada energética. Me desdobrei e fui em direcionado pelo plano astral, a um imenso e gigantesco salão. Mas eu digo salão, um salão maior do que a cidade de São Paulo. Não, São Paulo é pequena. Com milhões e milhões de seres cósmicos e de seres espirituais, espíritos. Tinha uma grande reunião. Quando eu cheguei neste portal, automaticamente meu ser espiritual, minha unidade espiritual, para entrar, disse: Salam aleikum. Automático. Salam aleikum. E todos disseram, acho que é salam aleikum, aleikum alam salam, eu nem entendo esse negócio de árabe. Mas o meu espírito, ele disse automaticamente, salam aleikum. E eles responderam algo tipo, saleikum salam, uma coisa assim. E eu adentrei e disseram, sente-se. E nesta reunião, eles estavam dizendo na mudança do mundo.
a mudança do mundo. Eu já disse para vocês que o judaísmo e o islamismo é a, digamos, forma mais próxima do draconianismo, dos dracos, draconianos espaciais. Já disse isso inúmeras vezes, desde 2017. O cristianismo é algo que se assemelha um pouco, por parecer com o judaísmo em certas coisas. Mas o cristianismo não é poderoso. Não tem poder e não tem alcance tão poderoso quanto o judaísmo e o islamismo. Isso é a essência draconiana. Os dracos estão muito em atividade astral. O que eles estavam dizendo para a nova mudança do mundo? Porque haverá, se você assistiu o meu vídeo, Terra, Falso Planeta, se eu não me engano, o número 5, onde eu narro uma grande guerra mundial. Uma grande guerra mundial, e em meio a essa guerra mundial, existe a aparição de o próprio Jeová, que sai do intramundo, e ali ele dizima este mundo. Eu fiz esse vídeo para vocês. Uma coisa que vocês têm que entender. O cristianismo, ele é uma ramificação que pertence ao judaísmo. Talvez vocês não consigam entender se vocês forem analisar a critério, digamos, tridimensional, mas a critério, na essência espiritual, o cristianismo, de uma certa maneira, ele é o judaísmo. Só que ele é deturpado, é o judaísmo deturpado. O judaísmo, por si só, e o Islã é quase a mesma coisa do outro lado. Não existe divisões. A divisão é criada na terceira dimensão. Do outro lado, é tudo a mesma coisa. Os Estados Unidos, ele é o país maior país cristão do mundo. Todas as religiões protestantes que vocês conhecem são americanas. Por exemplo, Igreja Metodista, Igreja Batista, Testemunho de Jeová, os Mormons, congregação. Mas congregação cristã não, porque criaram uma cristã, mas a congregação veio dos Estados Unidos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, as igrejas que vocês metodista, presbiteriana, batista, todas as religiões que vocês possam imaginar, as adâmicas vêm dos Estados Unidos. E um detalhe: os Estados Unidos é o maior país cristão, não é o Brasil não, viu? O Brasil é o maior país, digamos, prostituído em religiões. Só que os Estados Unidos, tenta entender de uma forma espiritual que eu vou dizer agora. Estados Unidos e Oriente Médio é a mesma coisa. Como que você quer esconder algo? Como que você faz para as pessoas não perceberem o óbvio? Como que vocês fazem para as pessoas não perceberem o óbvio? Maquiando a situação, transmutando, fazendo aquela situação ser uma coisa inconcebível mentalmente. Mas os Estados Unidos sempre esteve tanto em apoio ao judaísmo quanto ao Oriente Médio. Tudo grandes encenações, como foi o 11 de setembro, onde não foi o Oriente Médio que atacou as Torres Gêmeas, não foi o Talibã, não foi os árabes. Quem destruiu a própria torre, as Torres Gêmeas, foi o próprio Estados Unidos, e isso é provado por documentários até dos bombeiros americanos e de grandes cientistas americanos.
não foi o Talibã, não foi os árabes, não foi ninguém. Foi o próprios Estados Unidos e aquilo tudo em conluio. O que a mídia, o que eles mostram na televisão, você não deve acreditar, porque os planos reais e o que está acontecendo não é mostrado de forma alguma para os tridimensionais. Então, o que que acontece? Existiu-se algo aonde eles fizeram ali, e nesse período, foi um período aonde vocês percebem que ali, digamos, Estados Unidos sempre teve um grande interesse pelo Oriente Médio. Acordem, meus amigos, acordem. Os Estados Unidos da América sempre estiveram no Oriente Médio, interagindo, digamos, estando dentro, interferindo, entre aspas, entendo o termo, entre aspas, os Estados Unidos sempre interferiram. Será que eles interferiram ou podemos associar a palavra melhor aos americanos de, em vez de interferir, eles estavam sempre interagindo com o Oriente Médio? Vocês podem perceber, os Estados Unidos da América sempre estão ali no Oriente Médio. Não é por petróleo, não é por nenhuma riqueza. Os Estados Unidos sempre estão junto em questões do Oriente Médio. Nem pela Rússia e nem pela China os Estados Unidos demonstram esse interesse. Então, os Estados Unidos têm algo muito associativo ao Oriente Médio. É que as pessoas, a mídia, sempre maquiando e colocando na cabeça das pessoas, para as pessoas nunca verem o óbvio, sempre verem aquilo que a mídia quer. É tipo a tática do planetoide dentro da Terra. Você fala, ó, debaixo da Terra tem um inferno, lá está o diabo, lá está o Satanás, Deus está no céu. Então você nunca vai procurar Deus debaixo da Terra porque não está lá. Deus está no céu. Quem está é o diabo. Ai, misericórdia, eu não quero nem saber do diabo. Vocês estão mentalmente percebendo o que é isso? É uma maneira de desviar da rota correta do entendimento, fazendo você acreditar naquilo que induzem a sua mente. E aí, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Sobre os Estados Unidos, sobre o Oriente. Em algumas décadas, o cristianismo ele será dizimado desta realidade. Sim. O cristianismo, sim, Jesus Cristo, o fictício, que nunca existiu Jesus, isso não existe, nunca existiu esse ser. Mas o controle mental será dizimado, apagado, será resetado. Por isso, tantas pessoas sendo retiradas deste mundo. Gerações estão passando, são configurações, são detalhes que eles estão percebendo e eles estão transmutando para uma nova classe de seres com uma nova mentalidade. Então eles estão o quê? Eles estão preparando para resetar o cristianismo e todos os cristãos. Isso é algo automático. E até quem hoje se diz cristão não entenderá mais disso há alguns anos. O que acontece é que o Islã será a grande religião mundial em algumas décadas. Isso eu falo no Brasil, nos Estados Unidos, na América. A Europa já é Islã, calma. Calma, a Europa Islã está em gestação islâmica. Calma. A cultura europeia já tem data para acabar. Os europeus estão em, digamos, em estado, digamos, em extinção. Os europeus estão em extinção. É só uma questão de umas duas, 3 décadas
e os europeus vão acabar. A Europa já é uma Europa pré-islâmica. Calma. Está em gestação. Lembram a imigração em 2015? Lembram que veio da guerra da Síria, a mídia mostrando uma coisa? Lembram disso? Vocês acham que a guerra da Síria foi algo sem algum propósito obscuro, oculto? Lembra da imigração do Oriente? Que, acredite, a Europa hoje, muitas coisas da Europa já mudaram em relação a eles. E nós temos agora, em 2021, em período de pandemia, temos agora aí a volta do Talibã, que isso é só a ponta do iceberg. Teremos outras coisas acontecendo. Para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo é que não só os Estados Unidos da América, que sempre tiveram olhos exclusivos para o Oriente, mas a Europa e o mundo agora se faz olhos exclusivos para o Oriente. Então, no plano astral, é isso que eles estão já preparando. Vocês vão entender, fica até o final desse vídeo, que eu tenho muitas coisas interessantes para fazer você questionar. Então eles vão fazer o quê? Uma religião mundial. E essa é o Islã. Para você ter uma ideia, o Islã, hoje, o islamismo, ele é... Alguns dados tendem, conforme for a região, para o cristianismo, se forem países cristãos. Mas hoje, já-se em muitos dados estatísticos disso, que o islamismo já superou o cristianismo, sendo a maior religião da face da Terra. Embora em dados de países que são cristãos, eles ainda puxam isso daqui. Por quê? Entendam o que eu vou dizer agora. Teremos uma grande guerra. A famosa jihad, ou a guerra santa, ela existirá. Ela existirá. Então nós temos duas vertentes que vão se chocar de uma forma absurda. O mundo islã e o Império Chinês. O Império Chinês que está praticamente expandindo-se em todo o globo terrestre. Aquela grande guerra que muito se diz a terceira e última guerra mundial, que muitos deduzem, mas não estaríamos numa guerra biológica? Sim, estamos passando, se a sua visão tridimensional for analisar assim, e também se faz jus, de uma guerra biológica, mas não a última e grande guerra, aquela de armamentos e equipamentos, onde realmente grandes explosões de bombas nucleares farão lugares onde são noite se tornarem dias com as suas luminosidades. Então este mundo ele está sendo preparado para uma reta final, de desconexão, de destruição dimensional dos múltiplos mundos. Eu disse para vocês o que são os múltiplos mundos. Os múltiplos mundos são a quarta dimensão. São aqui dimensões a intermediária, algumas dimensões que invadem essas dimensões e a terceira dimensão. Então, desenha-se para algumas décadas uma humanidade totalmente dividida por dois grandes impérios. O Império Grey, o Império dos Greys, dos Zetas Reticulis, e o Império Draconiano, dos Dracos, essência Draco e reptiliana. São dois grandes confrontos que virão.
de modo cósmico astral, mas porém aqui será simplesmente um mundo islâmico contra o Império Chinês. Então lá eles estão desenhando como eles vão destruir, qual vai ser o enredo, como vai ser a maneira como tudo acontecerá. As coisas não acontecem assim no estalar de dedos, não. As coisas acontecem com muita programação, aonde chamamos de agenda. E a agenda espiritual, ela não quer nem saber se é justo ou não com a terceira dimensão, porém ela não reconhece na terceira dimensão qualquer tipo, digamos, de que podemos dizer que de autenticidade como raça. Então, eu vi essa reunião. Quando eu me recuperei na segunda-feira, que eu me fiquei muito melhor, de uma maneira espantosa, quando eles disseram: pode continuar o seu trabalho para ajudar os seres cósmicos a irem embora deste mundo, se é que eles conseguirão. Mas já que você quer, então será permitido a você. E aí, o que acontece? Eu fui ver tudo o que está acontecendo e vi aí agora essa semana sobre os Estados Unidos estarem indo embora, né? Engraçado que eles estão com seus aviões no aeroporto, no aeroporto de Cabul lá. O Talibã tá em Cabul, tá na região, mas não existe confronto entre Talibã e Estados Unidos. Tá, tipo, se retirando, a gente tá de boa. E aí foi onde eu vi e eu fiquei impressionado porque eu pensei, poxa, eu estava numa reunião espiritual justamente num tratado sobre isto, aonde estavam justamente tratando algo que agora que eu voltei à terceira dimensão, que eu, digamos, eu estou de volta no jogo, que eu estou de volta à vida, aí você associa ainda mais o espiritual e você vê tudo o que acontece aqui já está no âmbito das reuniões e organizações espirituais. E quando eles assinam algo simbolicamente, que eles fazem por gestos, símbolos, tokens, automaticamente aqui já começa a ter o efeito da terceira dimensão. E é por isso que eu digo para vocês que eu estou aqui para continuar. Caso eles mudem algo, falam tipo, não, a gente decidiu, nós vamos te matar desse Covid, não, vai matar, você vai arrebentar seu carro na estrada, você vai morrer, a gente repensou. Mas até lá, se isso não acontecer, eu tenho aqui um bom tempo para trabalhar com vocês. Para fazer vocês questionar essa realidade. Para fazer vocês buscarem a conexão com o universo. Não é sair pagando de retardado. Ah, eu sou draconiano, eu sou reptiliano. Não, 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 isso é gente retardada. É a conexão que te leva de volta para as estrelas, para fazer você entrar naquelas naves que estão indo embora. Que você possa ir embora. É por isso que eu faço esse trabalho, porque eu confio em vocês. Este é o trabalho que eu faço. Deixa seu joinha, por favor, no trabalho, no vídeo. Neste vídeo, deixa seu joinha para ajudar este vídeo e as pessoas a entenderem o que é o plano espiritual e como que ele interage aqui. Ele interage aqui na 3D. E muitas vezes os seus sonhos, em alguns momentos, parecem serem muito mais reais que vocês imaginam.
Continuemos a nossa campanha de meditação. Nos esforcemos cada vez mais. Busquemos, meus amigos. Ainda temos muito o que fazer. Temos muito trabalho pela frente. Não percam essa oportunidade de ir embora para as estrelas. Lá realmente vocês saberão que vocês são. É a conexão real. Pare, pense, reflita e analise. É assim que eu sempre trabalhei com vocês. Meditem. Vocês estão no período da campanha de meditação. Aproveita para perguntar com seus eus superiores, com seus eus maiores. Agora é o momento. Pare, pense, reflita e analise. Um grande abraço, muita paz e muita luz, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. E sigamos firmes e fortes, porque ainda é tempo de ir embora para casa. E aí sim, não ficar pagando mico na internet ou para os seus amigos ou aí na sua casa, eu sou isso, eu sou assado. Não. Aí você realmente saberá o que você é. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro e fiquem todos em paz. Tchau, tchau.